Bom dia, pessoal. Primeiro horário do dia, né? O horário, o pessoal está acordando ainda, mas não sei. Eu dei uma palestra ontem, foi após o almoço, né? Não sei o que é melhor ou pior. Bom, a gente vai falar do Ocel, que na verdade quem era para estar palestrando aqui hoje era o Vitor, que é o meu parceiro lá nessa empreitada com o nosso produto, que surge essas pesquisas. E ele teve um pequeno problema no ouvido, está de castigo por 3 meses sem poder andar de avião, e daí veio o Rodrigo em vez do Vitor. Mas os slides aqui a gente fala, né, que a gente roda em load balancer, né, se um não pode, o outro assume, né, então. Bom, qual que é a nossa motivação hoje, gente? A motivação que fez a gente montar essa integração, né, do OSEC mais o ELK, daí a gente chamou de OCELK, né, que é essa história. Foi justamente a necessidade de compliance, que se você pegar lá, entrar na documentação do OSEC, fala lá, você tem que fazer PCI, monitoramento de arquivos, armazenamento de log, vai ver que o OSEC serve para isso, e é free. Eu também fiquei cansado de dar grep nas coisas, né, de grepear as coisas. Eu não sei se vocês analisam bastante log aqui, mas às vezes eu queria pegar um negócio, daí tinha lá milhares de arquivos compactados, eu tinha que achar onde estava, eu tinha que ficar dando o grep, horrível. Eu precisava de algo mais flexível. Eu também queria fazer pesquisas retroativas. Muitas vezes a gente faz melhorias numa detecção, e daí eu queria rodar contra aquele lote de informações que eu tinha no passado, para ver se o problema não começou antes. Também correlacionar com outras fontes de dados, que eu até vou demonstrar aqui que alguns alertas do OSEC são bem legais, mas porém falta conteúdo neles. Então daí muitas vezes a gente vai ter que correlacionar com outras informações. E com tudo isso também para diminuir a janela de exposição. Logicamente, assim, quando a gente está falando de log, a gente está sempre falando de algo que já aconteceu. A hora que o log acontece, alguma coisa já aconteceu. Então, assim, já está, por mais que você seja imediatista, você tem um sistema que pega o que aconteceu no log e ele tome uma ação, alguma coisa já aconteceu, porque o log é só a confirmação de algo assim que o seu sistema gera. Então, para diminuir essa janela, que a gente já está tratando depois, né? Então, só para me apresentar, eu sou pesquisador, trabalho na Claves, a gente tem a parte do SOC. Eu tenho algumas pesquisas, 2 foram patenteadas algum tempo atrás. Também já palestrei em diversos eventos. Não sou um grande palestrante, mas eu sou um nerd que fala, assim, então eu tento sempre compartilhar as informações. Eu sou evangelista open source, eu mexo com Linux desde 96, então entrego um pouco a idade, né? Não sou novinho, como talvez alguns aqui. Agora eu tenho um filho também que me consome bastante tempo. E no tempo ali também, naquele ócio produtivo ali, que é a hora que eu tento dar uma... Eu corro, faço triatlon. Mas o importante é, a gente tem um projeto dentro da Cloud que chama Octopus, que é um CIEM, a gente chama de um CIEM. E o Octopus está dando essa oportunidade de a gente integrar várias soluções nele. Como o Octopus é baseado em open source, uma das coisas que a gente quer fazer é compartilhar a maioria dessas pesquisas que a gente fizer, dessas integrações, com a comunidade. A gente tem algumas coisas que estão prontas para serem compartilhadas, mas a gente está sem tempo para realmente compartilhar. Essa é uma das primeiras palestras que a gente dá para compartilhar isso. A gente vai ter uma agora no SANS também, que eu vou compartilhar uma integração mais com a parte de Windows. E a gente tem também uma filinha ali de coisas que a gente está preparando aí para lançar. Se não for em evento, vai ser um webinar e tudo mais. Então, para não me delongar muito, que eu estou vendo um negócio verde aqui, a hora que ele ficar amarelo eu vou começar a tremer, e a hora que ficar vermelho eles vão me tirar daqui de cima. Eu vou falar do OSEC, depois eu vou falar do Elastic Stack, né, que é o ELK, na verdade. Na verdade, antes era ELK, que era o Elasticsearch, Logstash Kibana, mas aí entrou mais um produto ali junto nessa stack, e daí eles estão fazendo o rebrand, que eu vou falar melhor. Uma demonstração, é um videozinho curto de 30 minutos, e algumas dicas e conclusões aí para tentar acelerar o processo. Só para curiosidade, alguém usa o OSEC ou o ELK ou os dois aqui? Ninguém? Legal.
Espero que no final da palestra vocês comecem a usar. Bom, então, o OSSEC. Só uma breve introdução, o OSSEC é um projeto que ele foi desenvolvido por um brasileiro, que é o Daniel Cid. Então isso é bem legal, o Daniel não mora no Brasil há muito tempo, mas é um projeto que foi iniciado por um brasileiro, depois ele foi vendido para a Third Brigade, que foi comprado pela Trend, e hoje quem mantém é a Trend. Então é um projeto open source que tem uma grande empresa por trás. Quais são as funcionalidades dele? Ele faz a parte de análise de logs. Então, se você pegar o OSSEC, você fala assim, nossa, eu tenho um monte de log e eu não conheço nada desses logs. Tá, você tem que estudar e conhecer esses logs. Mas o OSSEC ele vai te diminuir essa curva, porque ele já tem regras e decoders, que a gente vai ver, que ele já parseia esses logs para você, já retira as informações, separa certinho os campos e te facilita a vida. Então, assim, o OSSEC, por padrão, ele já tem essa análise nativa ali que te adianta bastante essa parte. Ele tem a parte de integridade de arquivos, que é o File Integrity Monitor. Essa parte de File Integrity Monitor é bem legal, daí no PCI você pode usar ele para isso, e você pode selecionar um diretório ou um arquivo simplesmente e monitorar mudanças no seu sistema. Isso é bem importante, independente de compliance ou não, é bem importante fazer esse monitoramento. E ele é bem legal que tanto para o Windows quanto para o Linux, ele tem a parte de real time. Então, a partir do momento que ele começa a rodar em real time, você faz a mudança e ele já gera o alerta. Então, assim, é um negócio bem dinâmico, você tem um arquivo muito crítico, é bem legal. Bom, monitoramento de registro Windows, ele também pode ficar monitorando mudanças no Windows, quando você está rodando ele no Windows. Isso é bem legal, você pegar ali, tudo muda registro no Windows, especialmente os malwares, né? Detecção de malwares e rootkits, ele tem umas pré-regrinhas ali, é bem simplista, para ser bem sincero, mas ele tem algumas regras que ele detecta. E até a detecção de rootkit no Linux ali é legal, porque, por exemplo, ele tenta fazer um netstat para ver se tem alguma porta diferente. Só que, muitas vezes, o rootkit ele muda os binários, o netstat é um deles. Mas ele também tenta ele mesmo fazer bind nas portas, e se alguma porta que não está listada no netstat, mas ele não conseguiu fazer bind, ele te alerta porque tem alguma coisa oculta ali. Checagem de baselines e hardening, é bem legal, você consegue pegar o sys benchmark. Se você entrar no site do sys, você tem as sugestões de configuração para diversos sistemas e até aplicações. E com isso você consegue converter isso para assinaturas, né, para uma configuração ali, e ele fica rodando isso de tempos em tempos e checando se a sua máquina está em compliance. Então, isso aqui adiciona bastante informação, bastante até configuração, você tem as configurações seguras que você quer manter, e o que acontece muitas vezes? Eu vou ali só mexer aqui rapidinho, depois eu volto. Nunca mais você volta a sua configuração. Então, se você tem essa checagem, se alguém mexeu e não voltou, ele vai te alertar. E uma coisa bem legal, ele é multiplataforma, ele funciona no Mac, ele funciona no Windows, ele funciona no Linux, ele funciona no BSD e tudo mais. Eu posso tirar esse microfone e ficar andando? Tá me dando nervo ficar parado aqui. Tô difícil. Muito esperto. Bom, agora sim, agora eu vou ficar mais à vontade. Bom, pessoal, então, continuando, eu estava parecendo um robozinho ali. Continuando, então, as funcionalidades. E ele tem alguns modos de funcionamento. Como é que são esses modos de funcionamento? Ele pode rodar local, você instala na sua máquina, simplesmente. Ele faz todo o processamento local, tanto a coleta como o parseamento, ele roda quanto as regras. Ele tem um modo agente, que é um modo bem legal, e propriamente é um modo que eu gosto, porque você tem um servidor que faz todo o processamento, e os agentes eles só enviam essas informações. E a parte de agente tem uma configuração muito legal, que ele tem a configuração compartilhada. Então, você cria as suas máquinas com um agente, com a configuração padrão zona do OSSEC, ali com o mínimo, e daí toda mudança que você fizer, você faz só nesse compartilhado. E a partir do momento que você muda ali, ele replica para todos os agentes. Então, assim, você tem uma configuração centralizada, né? É um DevOps do próprio OSSEC, vamos dizer. A desvantagem do agente, se você tem muito agente, todo o processamento de regras, de decoders e tudo mais, ele é feito no servidor. Então, se você tem um tráfego muito pesado, o que acontece é que você pode sobrecarregar o servidor, porque os agentes ali, eles são bem... Em compensação, ele ocupa menos processamento do agente. Eu até esqueci de comentar, no local, você pode ter ele rodando no local,
mas você pode habilitar ele para enviar tais alertas via syslog. Então, você pode fazer um processamento totalmente local, usar o recurso local e depois enviar para um servidor principal para você ter essa informação. E o servidor, logicamente, que é o que vai conversar com a gente, ou que você vai receber via syslog, que é o que a gente usa. Que a gente tem ali o nosso servidor e vários agentes. No nosso caso, a gente fez um labzinho rápido para gerar algumas informações, e que eu vou mostrar. Então, a visão geral, basicamente, o que a gente tem? A gente tem aqui o cara do mal, lá, o atacante, né, que vai tentar fazer alguma coisa, vai gerar eventos de segurança, né, e daí o agente vai comunicar, ou via syslog, vai comunicar com o servidor, e o servidor vai parsear todas as informações e vai gerar ali um alertas.log. Se você usa o OSSEC padrão, você quiser pegar alguma informação, você pode pegar ali. Embora ele tenha suporte para também salvar num banco de dados. E ele também tem uma interface gráfica, chama OSSEC Web UI, que é horrível, mas assim, as informações ficam salvas. E até a versão nova agora, que facilitou muito a integração com o Elk, ela salva lá, ele vai salvar o alerts.json. Então ele já salva no formato JSON, então para importar isso é muito simples. Bom, então como é que funciona o fluxo interno dele? Você tem ali o agente que vai coletar essas informações. Então, basicamente, de onde ele coleta as informações? Geralmente são de arquivos, textos ali. A hora que você instala, ele já vai ali no /var/log, ele já vê os arquivos padrões, já adiciona para você. Ele tem uma ferramentinha lá, add úteis, que você pode adicionar. Uma coisa que também que é chamada de coleta de informações é rodar um comando. Tem uma opção lá que é full command. Então você roda o comando, ele roda a primeira vez, ele tira um snapshot daquela primeira vez, e depois ele fica rodando aquele comando de tempos em tempos. E daí ele compara, e se estiver diferente, ele te gera um alerta. Isso é bem legal. Daí ele vai mandar para o OSSEC Server, que vai ter aqui o decode, que vai começar a separar ali a parte do horário, o nome do host, a parte que é login mesmo. Daí vai ter a parte de análise, que é onde tem as regras, que é justamente ali onde você vai adicionar a sua inteligência. Então, tudo aqui é bem legal também, porque elas são bem configuráveis e você pode criar o que você quiser. Eu tenho o log XYZ da minha aplicação, sem problemas, dá para criar. Não vou falar que é a coisa mais simples do mundo, mas também não, depois que você criar os primeiros, você vai ver que é bem simples. E daí ele tem a parte de alerta. Ele pode te mandar um e-mail, ele pode executar alguma coisa que entra na resposta ativa, que é outra funcionalidade bem legal do OSSEC. E também, logicamente, ele vai salvar essa informação em algum lugar, que é onde, no futuro, a gente vai pegar ela. Então, indo mais interno aqui, o log chega, né, daí no análise de, ele vai fazer o pré-decoding, o decoding e vai rodar contra assinatura. Daí você fala assim, como é que eu vou saber se já tem alguma coisa ou não? Tem uma ferramentinha que vem junto, que chama o OSSEC Log Test, que justamente ela serve para isso. E aqui eu consigo até demonstrar bem legal. Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver, né? É bom esse projetor. Então, assim, você vai lá no BIM do OSSEC, né? Que é o diretório padrão, você vai ter chama o OSSEC Log Test. Ele carrega meio com o OSSEC, com todas as suas regras ali, com todas as configurações que você tem lá. E daí aqui, na verdade cortou aqui um pedaço. Aqui eu tenho a linha do evento que eu quero testar. Então, eu colei essa linha, que ele recebe aqui, né, um stdin aqui. E daí ele começa a fazer, a fase 1, pré-decode. Então, ele separou full event, host name, ele já pegou, o program name e o log, que é log. Daí ele vai para a segunda fase, que é o decoding. Que daí você tem lá o decoders.xml lá dentro. Ele vai fazer o decoder, daí ele já vai pegar o usuário, o IP de origem, e qual que é o decoder que foi utilizado. E daí ele vai ter a regra, que vai correlacionar isso, que vai ter um ID da regra, um level de severidade, e a descrição que o alerta vai ser generado. E daí ele vai falar, gerou um alerta. Se não tiver alguma dessas coisas, ou ele já vai parar na primeira fase, ele não vai para a segunda nem para a terceira, ou ele vai parar na segunda, ou ele, às vezes, tem alguma coisa que vai bater em outra regra. Então, assim, o OSSEC Log Test, a hora que você tem um log, você consegue trabalhar e achar o que você precisa fazer.
E daí você fala assim, beleza, eu sei que eu tenho que fazer um decoder. Daí você vai lá no decoder.xml e vai criar a sua regra. Então, assim, a granularidade, a flexibilidade é muito legal. Embora ele já tenha bastante coisa, ele é bem legal. E daí ele vai gerar isso aqui com um description. Logicamente, o description é sempre importante colocar alguma coisa que leve o analista a resolver o problema da forma mais rápida, assim, para ele ler e entender. Assim. Eu tenho história do Conficker, né, do famigerado Conficker lá de 2008, que o Snort ele gerava assinaturas, mas ele gerava assim, alguma coisa aconteceu no SMB, tal, que, tipo assim, se tivesse escrito Conficker, o analista ia ali rapidinho procurar aquilo, mas aqueles alertas ali não diziam nada, assim, para o cara. Então, isso aí a parte de description é bem importante, ter uma informação que te leve a algum lugar. E daí tem a parte de resposta ativa, né? Eu particularmente, Rodrigo, eu sou meio ressabiado com a resposta ativa, assim, eu tenho um pouco de medo, assim, por causa dos falsos positivos. O que a resposta ativa faz? Ele parseou, gerou o alerta, daí você vai setar lá. Então, tudo que for, que nem aqui, ó, aqui tem o level da severidade, né? Tudo que for maior que X, que vai até nossa, me deu um branco agora, 12 ou 15, você toma uma ação. Daí essa ação é baseada de acordo com a informação que o decoder ali provém, entendeu? Aqui ele provê o usuário, né? Usuário e IP. E daí ele vai pegar, ele pode desabilitar a conta. Então, uma conta recebeu muita falha de login. Vou desabilitar essa conta, porque vai que... logicamente, isso tem que tomar cuidado. Você pode dar um firewall drop. Um firewall drop, beleza, o cara, aquele IP lá tentou 5 vezes, eu vou adicionar ele. Daí, por padrão, ele adiciona no firewall por 30 minutos. Ele também tem algumas coisas, ele pode adicionar no host deny, ele tem para IPFW, ele tem também para o NetBSD, ele pode mandar uma mensagem no Slack, por exemplo, olha aqui, galera, que hoje em dia é bem comum de usar um chatzinho no Slack. Ele pode mandar para o Windows lá e manda para rota nula, né? E isso é o que tem padrão. Daí tem o pessoal da NCSA, Labs lá, que eles usam o SEC pesado e fazem até algumas apresentações legais, que eles fizeram alguns exemplos de melhoria. Então, assim, você consegue fazer uma resposta ativa do que você quiser. E não propriamente você tem que bloquear. Você pode usar a informação simplesmente para outras coisas. Então, assim, só para ilustrar aqui, o pessoal da NSA criou isso aqui. Por exemplo, tem o syscheck. O syscheck é o que faz o check de integridade, que faz aquela parte de File Integrity Monitoring. O syscheck, por exemplo, fala assim, se tiver alguma mudança de arquivo para tal hash, manda esse hash, usa a API do VirusTotal, vai lá e checa para ver se esse hash não é um hash de um arquivo malicioso. Então, assim, ele automatiza e ele melhora a resposta. Ele diminui a janela de exposição, porque ele automaticamente, a hora que ele pegar o syscheck aqui, ele já vai checar no VirusTotal, e se no VirusTotal já bater lá e falar assim, não, isso aqui é um binário de um rootkit ou de uma ferramenta nova. Então, ele já vai voltar para você. Com o Kinron, nunca sei falar Sinron, também ele faz isso. Ele vai rodar contra o Puppet e vai ver assim, ele mudou, mas isso aqui está de acordo com o padrão que a gente está rodando aqui no nosso Puppet, então ele vai checar. Ele também, por exemplo, ele pode pegar essas informações e criar a inteligência dos alertas, e daí ele ter ali um knowledge base do que já foi, do que aconteceu, e melhorar a parte de alerta deles. Então, assim, a resposta ativa, ela pode ser qualquer coisa, não propriamente um bloqueio. O bloqueio automático eu sou meio receoso, mas essa parte de criar inteligência, de rodar outras coisas, eu acho sensacional. Assim. E continuando. Bom, e isso aqui seria a minha introdução do OSSEC. Alguém tem alguma pergunta sobre o OSSEC? Eu sei que está meio rápido, né? Bom, então vamos entrar depois do OSSEC, a gente tem a stack do Elastic. Então, o stack do Elastic, eles fizeram o ElasticCon em final de fevereiro, final de fevereiro, se não me engano, e daí eles fizeram meio que um rebrand da marca, né? Que antes era Kibana, Elasticsearch e Logstash, por isso que tinha o ELK, né? ELK. E agora tem o Bits. O Bits é muito legal, ele também é uma lib que você pode desenvolver coisas, mas por padrão, por exemplo, agora no package Bits novo, ele funciona como um sniffer e salva todo o flow para você, e você consegue mapear ali todas as informações, e ele já salva automaticamente no Elasticsearch. Então,
agora eles estão chamando de Elastic Stack, é por isso que eu não coloquei Elk, coloquei Elastic Stack. E eu não vou comentar do Bits, mas recomendo que vocês pesquisem sobre o Bits, que tem o File Bits, ele consegue monitorar métricas de sistema, ele é muito legal. O Logstash, que eu vou falar mais, o Elasticsearch e o Kibana, que é o que a gente vai adentrar. Então, o Logstash. Alguém já usou o Logstash? Só por curiosidade. Opa, temos um. O Logstash é uma ferramenta de análise de logs também. E uma das coisas bem legais dela é que ela é muito flexível. Então, assim, você consegue fazer input de qualquer tipo de informação, praticamente, e ele tem codec para receber essa informação. Então, assim, internamente aqui no Logstash, ele tem a parte que vai ter o input, a parte que vai ser a parte de filtering e a parte de output. Por exemplo, assim, eu quero auditar um XML. Cara, você vai lá, ele tem um jeito de você parsear o XML e parsear campo por campo e salvar isso em algum lugar, ou simplesmente, eu tenho uma planilha que eu quero, eu tenho um CSV, eu tenho uma informação em JSON, eu tenho um log meu aqui, tudo. Dá. Não tem, olha, assim, das coisas que eu já trabalhei, assim, nada não foi possível parsear, porque ele é muito flexível. Logicamente, você tem que ver, depende da flexibilidade, você não vai criar um monstro lá que vai consumir todo o recurso do mundo. Porém, é possível. E daí ele faz a análise, ele faz uma parte que é importante que ele faz para a gente, é a parte da modelagem dos dados ali, que ele põe a parte de nomenclatura, a gente consegue mapear exatamente os campos que a gente quer, a gente remove os campos que a gente não precisa, justamente para salvar espaço, porque quando a gente está falando de 1, 2, 3 servidores, beleza. Quando a gente está falando ali de milhões e milhões de eventos por dia, é um negócio meio complicado. Então, assim, se você tirar 5 campos de um evento que você não usa, ele pode ser gigas e gigas de dados no final. E daí ele vai fazer esse filtering, e daí ele vai jogar para o Elasticsearch, no caso. Mas ele também, ele tem mais funcionalidades, que, por exemplo, assim, não, mas nesse caso específico, eu quero jogar para o Elasticsearch, mas eu também quero fazer um alerta. Então você consegue, de repente, para o próprio Slack, ele tem funcionalidade, ele pode rodar um exec e rodar um comando. Então, assim, ele tem toda essa parte que é possível você fazer somente com o Logstash. Então, eu uso muito para a parte de nomenclatura e normalização dos dados. Especialmente quando é dados não estruturados. Quando você pegar um syslog padrão, assim, você nem precisaria, vamos dizer, normalizar tanto. Bom, o Elasticsearch. Então, assim, o legal do Elasticsearch, ele é rápido, gente. É um negócio meio surreal, é um negócio rápido. Quando eu comecei a mexer com ele, assim, eu falei, nossa, que negócio rápido. Então, assim, a gente tem mais ou menos, assim, a gente mantém aberto num sistema que a gente tem 150 a 200 milhões de eventos abertos que a gente pode pesquisar em real time. O tempo de resposta, assim, quando ele está ali meio pesado por alguma coisa, dá uns 3 segundos. É um negócio extremamente rápido. E tem até casos, né, que tem palestra na própria Elasticon. Se vocês quiserem pesquisar mais de Elasticsearch, procura os vídeos da Elasticon, tem lá no site da Elastic. Tem lá um caso da Verizon, que eles têm 500 bilhões de eventos. E eles pesquisam isso em tempo real. Então, assim, 500 bilhões de eventos é um negócio meio desumano. Ele pode ser distribuído, ele grava as coisas em formato JSON. Logicamente, ele tem a parte do Full Test Search Engine, que a gente não usa isso full, na verdade, para o nosso uso, assim, porque como a gente tenta parsear as informações em variáveis, em campos específicos, para a gente trabalhar aqueles campos, a gente não precisa do Full Search. Mas se a gente precisar, a gente tem ele também. Ele suporta um único node ou múltiplos nós, né? E o legal do múltiplos nós é que, por exemplo, você cria uma estrutura para 1000 eventos por segundo. Vamos falar um número, 1000 eventos por minuto, para ficar mais fácil a gente fazer uma conta, né? E daí, por algum motivo, você está tendo um spike ali, estão te atacando muito, você está tendo 2000 eventos por segundo. O que isso quer dizer? Daí você fala assim, eu posso ter um queue ali, um Redis ou um RapiDMQ, mas o que isso quer dizer? Que a cada 1 minuto, 1000 eventos estão ficando na fila. Então, assim, no final de 1 hora, você já tem 60 mil eventos enfileirados ali.
E o que vai acontecer? Vai acontecer que depois de umas 12 horas, você vai estar vendo evento de 3, 4 horas. Então, assim, a hora que você gerar um alerta, você já vai estar com 4, 5 horas de atraso. Você vai estar, o que já é o depois, que eu falei que o log ele só acontece depois, você vai estar muito atrasado. Então, essa parte de múltiplos nodes, se você tem um DevOps, o que acontece? Você consegue automaticamente adicionar nós na hora desse spike, para continuar processando em real time, e a hora que voltar a níveis normais, você simplesmente remove esses nós. É muito assim, é invisível no funcionamento, é muito rápido você adicionar ou remover nós. Assim. A gente faz bastante teste, a gente já fez aqueles testes bem grotescos mesmo, de dar shutdown na máquina, e funciona bem legal. E lógico também, e tem pontos assim, por exemplo, assim, se você atende empresas de e-commerce, vai ter Black Friday, vai ter muito mais evento naqueles dias da Black Friday. Então, de repente, você adiciona só para aquele período, que você já sabe, e depois você remove. E a instalação dele é bem prática, ele tem repositório para Debian, para Ubuntu e para Red Hat. Eu não aconselho ficar instalando Tarball, porque senão você tem que ficar atualizando. Usa o repositório e mantém atualizado. Mas uma dica que eu dou, se você usar alguns plugins que eles têm, isso aí é uma coisa que eu acho meio falha, assim. Por exemplo, se você usa o Graph e o TimeLeon na versão 2, daí você atualiza o Elasticsearch, você tem que atualizar os plugins também. Só que ninguém te avisa disso. Você só descobre a hora que você atualiza o Elasticsearch, a hora que você dá o restart, não sobe. Daí você vai ter que remover a licença, remover os plugins, adicionar a licença e adicionar os plugins de novo. É um negócio meio chato, mas é como funciona. Como é que está o tempo aqui? Não está só LG. Bom, e passando o Elasticsearch, né, a gente tem o Kibana. Que o Kibana é a parte o Kibana tem duas partes. Ele tem a parte para a gente fazer análise e tem a parte para a gente colocar na tela para ficar bonito, né? Sabe assim, na TV, para ficar os dashboards. Então, assim, eu vou mostrar melhor, mas o Kibana é o que tem a parte gráfica. E é muito importante essa parte gráfica, porque a hora que você vê ali milhões de eventos, você não consegue, muitas vezes, visualizar um problema. Mas a hora que você coloca ele de forma gráfica, você aumenta essa possibilidade de visualização. Bom, e a introdução básica aqui do Elk, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida ou se entenderam, mas foi uma overview mesmo. E o Elk, né, o Elastic Stack, é uma coisa que a gente discute sempre. O Elastic Stack, você vai ver a documentação, você não entende nada. Daí você procura as configurações, daí você usa. Daí você vê que o negócio é muito simples. Só que tem essa curva vamos dizer, da dor do aprendizado, que, tipo assim, você não entende nada e depois você entende tudo muito fácil, assim, daí você vê que é muito poderoso. Então, não se desanima a hora que você vê a documentação e não entendeu. Eu também não entendo muita coisa lá, mas é legal que daí a hora que você procura um exemplo, daí você acha, daí a hora que você vê um exemplo real ali mesmo, daí você visualiza o que você precisa realmente fazer. Deixa eu passar aqui. Bom, e para mostrar os vídeos, que é interessante, agora está certo, já está amarelo já. A integração do OSSEC mais Elk. É um negócio bem simples. Não tem nada de matemático, eu só coloquei essa imagem para pensarem que eu sei matemática, mas eu não sei nada, eu sou um cabaço com essas coisas. Então, o fluxo de integração seria, então, a gente tem o OSSEC, o server, que vai comunicar com o Logstash. Ele pode enviar via syslog para o Logstash, ou ele pode ter um Logstash local também, consumindo as informações. O OSSEC, na versão 2.9, que ainda está na beta 6, só que a gente está testando bem pesado assim, e tem funcionado, ele já salva no formato JSON. A partir disso, que você adiciona uma linha no seu sec.conf, uma linha, para fazer o output no formato JSON, você simplesmente no seu Logstash você coloca lá o caminho daquele JSON, você aponta ali e pronto. O arquivo sobe, você não precisa fazer nenhum filtro se você não quiser. Você simplesmente pode colocar ali, ele vai subir para o Elasticsearch. Logicamente a gente faz filtro porque a gente gosta de ter trabalho. E o Logstash vai mandar aqui o dado para o Elasticsearch, e o Elasticsearch tem o Kibana, que vai ficar conectando aqui, lá no interfaceamento.
e você consegue pegar essas informações. Fazendo uma coisa mais dos internos, como fica tudo no final. Deixa eu ver para esse lado, tá melhor. A gente tem a parte do agente, que vai ter o coletor, o syscheck e o root check. Então, o syscheck é o que faz o File Integrity Monitoring. A gente tem o root check, que é o... Na verdade, o root check, o nome, até se você ver, ele é meio... Assim, é a parte de rootkit, porém, a parte de baseline, ele também checa. Com a gente diz que vai comunicar com o RemoteD, que é o outro daemon, que roda no server daí. E aqui a gente vai ter as regras, que logicamente ficam sendo atualizadas nos agentes. Algumas coisas do root check, né, em especial, logicamente, só do root check, desculpa, porque as outras regras são parseadas aqui. E vai te salvar no alerts.json, que o logstash vai consumir, ele vai indexar, colocar no storage, o Kibana vai, e daí a gente vai ter a RESTful API, que você pode ficar checando esses dados o tempo inteiro, aí que entra a parte legal. Assim, na nossa preferência, não é a melhor preferência, tanto que a gente não trabalha muito com Active Response, a gente deixa para trabalhar tudo aqui com a nossa RESTful API. A gente faz uns scripts que ficam parseando, fazendo as requisições do que a gente precisa e fica gerando nossos alertas. É assim que a gente trabalha. Até porque é um negócio mais fácil para a gente gerenciar. E essa imagem é do Azul. O Azul aqui, se vocês olharem, ele tem uma documentação completa de você fazer a integração do OSSEC com o Elk. É bem legal. Assim, a gente não seguiu a documentação deles porque a gente já tem os nossos Elk lá, a gente usa no nosso meio, mas ali tem bem explicadinho. Para quem vai começar, recomendo. Coloca o Azul ou OSSEC, você vai ver que tem bastante coisa. Bom, demonstração do Kibana. Exemplo de alerta. Aqui tem um exemplo de alerta que eu estava falando, às vezes falta informação. O que é aqui? Aqui eu tinha a porta 22, que eu sabia que eu tinha, a 1510, que eu sabia que eu tinha, e a 22, que eu sabia que eu tinha. De repente apareceu essa porta 65.000, que eu simplesmente rodei um comando ali para aparecer ela, não tem nada demais. Daí o que aconteceu? Ele pegou, comparou com o meu snapshot anterior, que não tinha essa porta, e gerou um alerta. Ó, tem um alerta que foi gerado porque teve uma mudança nesse comando. É o que eu tinha falado, é o full command. Ele roda esse comando e fica comparando as diferenças. Daí, legal. Se eu gerar esse alerta para o meu analista, ele vai falar assim, nossa, tem uma porta nova. O que aconteceu? Então, assim, é uma das coisas que a gente gosta de trabalhar. Esse alerta do OSSEC, ele é meio falho no ponto assim, tá, legal, uma porta nova apareceu, mas quem fez essa porta nova aparecer? Como isso apareceu? Então, daí até uma outra vertente que a gente está estudando é o AuditD. Eu não sei se vocês já usaram ele. O AuditD você consegue monitorar tudo que acontece na sua máquina. Nem vou entrar nos méritos, porque senão eu vou ficar falando muito. Mas as 300 e poucas syscalls que acontecem ali, ele monitora tudo. E daí eu fui, aqui, né, eu tinha criado umas regrinhas, logicamente, para monitorar tentativas de bind e novas syscalls de listing. E daí eu chamei de backdoor sucesso, né, justamente porque quando acontece um syscall aqui de listing e a porta entra no ar para mim. Logicamente, isso aí gera muito evento, porque tem outras coisas que fazem bind ali e ficam em listing que são listas, né? Então, aqui a gente trabalha, logicamente, daí com as nossas regras. Ó, essa porta em listing, beleza. O resto, alerta. E daí aqui, a gente pegou. Então, foi o usuário Elk User, que se fosse assim, se ele tivesse via sudo ou alguma coisa, mudaria aqui o ID, mas o ID estaria do usuário oficial. Ele rodou o comando netcat -L 65.000. Então, eu sei exatamente quem fez e o que aconteceu. Então, assim, tem que contextualizar, você tem que dar informação, porque a hora que você tem um alerta, o alerta tem que ser acionável da maneira mais rápida. Porque duas coisas iam acontecer se o cara olhasse aquele alerta. Ele não ia saber o que aconteceu, ele ia ter que pesquisar. E o que ia acontecer na maioria das vezes? Não ia ter onde pesquisar. Porque se o cara não configurou um audit, ele não tem aquilo, aquela informação está perdida ali. E se o cara já está invadindo ali, lógico, isso é um exemplo controlado. Né? E basicamente, foi isso aqui que eu adicionei no AuditCTL. Ó. Uma para monitorar listing, que eu coloquei uma key de backdoor,
e uma para monitorar falhas de tentativa de bind importa, que daí era uma tentativa. Então, se alguém tentar fazer alguma coisa e der erro, logicamente é bem crítico, né, isso aqui. Bom, aqui também tem outro evento. Alguém instalou um pacote e... Meu Deus, deixa eu correr. Para facilitar também, a gente tinha aqui, ó, mais um ponto só rápido aqui, ó. Oi. Aqui, na verdade, ó, quando ele gerou o I1, né, que foi o pacote, ó, ele tem o Process ID aqui. Então, quando você tem o Audit ID, que na verdade eu estava rodando o Audit ID para monitorar a Syscall de exec. Daí, ele tem aqui, ó, eu peguei, eu coloquei uma nomenclatura, mas nem precisava ter o key aqui, e daí o Process ID, eu coloquei o Process ID do I1. Daí ele pegou todo o processo, ó. Alguém rodou o Python, né, que é o I1 em Python, rodou, daí você pega que foi o usuário root que fez o processo, e aqui você tem, aqui ó, o usuário ID, o comando foi executado, a hora certinho. Então você sabe quem fez aquilo. Não é assim também, muitas vezes é porque você saiu de compliance porque você instalou um pacote a mais. Então a história não era nem para pegar quem fez realmente, assim, se foi malicioso, é só para saber quem fez, que instalou aquele pacote. Daí você vai questionar, quando você está falando de uma equipe grande. E daí, basicamente, eu adicionei essa última aqui, ó, a Syscall exec v. Logicamente, isso gera muito barulho, gente. Meu Deus, ficou vermelho agora. Bom, e aqui também tem mais um log rapidinho, esse eu nem coloquei mais nada, que é a mudança de arquivo. Ó, o shadow mudou. Ó. E daí, que nem ele falou, você podia pegar isso aqui, logicamente o shadow é um arquivo texto, mas você podia pegar isso aqui se fosse um binário e comparar lá com o vírus total e ver se foi modificado por alguma coisa maliciosa. Bom, aqui tem o Kibana. O Kibana tem o modo black, né, o dark side. Então, você pode usar ele. Os gráficos são todos de drill down. Tem outro plugin muito legal que é o Timeleon. O Timeleon te ajuda, assim, você consegue correlacionar, fazer soma acumulativa, fazer derivação. É muito legal. Esse eu quero mostrar o vídeo. O do outro eu mostro se der tempo. Então, pessoal, ó, aqui tem várias... O Timeleon ele é bem legal que você consegue criar vários charts trabalhando a mesma ou informações diferentes. Então, você poderia ter aqui vários charts trabalhando 4 data sources diferentes. E uma coisa que é legal, ficou meio cortado aqui, mas, por exemplo, o que teria de padrão se você tem o gráfico lá de barrinhas? Você olharia o gráfico e dizer, nossa, teve um spike aqui. Certo? Opa. Teve um spike aqui. Então, o problema está aqui. Mas se você olhar, o spike aconteceu mais ou menos aqui, ó, 8 horas. Que é onde até dá uma subidinha aqui. Só que se você começar, o problema realmente, ele começou aqui. Possivelmente esse spike, ele é a hora da catástrofe. Porque se você olhar o Timeleon, onde aconteceu, como a gente tem essa soma acumulativa, você pode ver, os dois hosts estavam indo igual. De repente, esse aqui começou a ter muito evento, comparado com o outro. E daí aqui teve o spike bruto mesmo, onde teve coisa. Então, assim, o problema começou aqui. Então, quando você usa o Timeleon para correlacionar essas informações, a gente consegue ter uma visão muito legal das coisas. E o Timeleon é free, isso que é bem interessante. Então, só para mostrar. E você vê que quando você passa o mouse, ele vai mostrando o ponto exato em cada um dos charts. Você pode ter mais de 4 charts, pode ter 2 charts, pode ter um monte de chart aí. Bom, daí eu já vou deixar passando aqui, na verdade. Rapidinho. Não me expulsa daqui, Adriano. Ficou ruim nessa... Mas, basicamente, eu vou mostrar a API. Ó, você tem a Elastic aqui, né? A API, que você dá lá pip install, Elasticsearch, ele instala. Daí, basicamente, no Kibana, você tem um request. Eu peguei o request, colei aqui, e os campos que eu queria que fossem variáveis, eu coloquei para ser chamado via command line. Basicamente, isso que eu fiz. E daí eu descobri esse pretty table aqui, e coloquei para ficar bem cheio de frescura. E, basicamente, eu vou imprimir. E daí, o que esse script faz? Ele pega dentro do índice, ele pega esse time frame, a quantidade de eventos que eu quero que imprima, dentro desse índice e o campo que eu quero. Então, eu vou pegar aqui, ó, o rules comment, qual que são as mais rápidas. Então, você roda o comando e ele rapidamente, ó, você vê o tempo de requisição, em 230 mil hits foi 23 milissegundos.
Então, é algo extremamente rápido. E aqui você tem as tentativas, ou quais foram as regras que mais alertaram, a quantidade delas e tudo mais. Aqui eu vou ter mais algumas, mas eu vou passar, porque senão eu vou estourar meu tempo. Eu já estou quase estourado. E vamos... Bom, se alguém quiser depois eu passo os vídeos. Esse daqui é o Python API que eu estava mostrando ali. Bom, gente, e para finalizar, porque acabou meu tempo, é sempre pensar no monitoramento exatamente o que você quer de resposta. Tipo assim, não é simplesmente falar assim, eu vou colocar meus logs ali. Mas por que você vai colocar seus logs ali? O que você quer a partir do momento? Então, sempre pensar no que você quer, pensar se você tem gente para analisar isso, porque não adianta nada você ter muito evento e não ter capacidade de processar isso, não ter gente para processar isso, vai ser só mais uma tralha ali de informação para você. Sempre adicionar contexto para a resposta ser mais rápida. Não adianta nada você ter o alerta e o cara demorar um dia para achar o que possivelmente aconteceu ou nem achar. E para finalizar mesmo, mapear os perfis de ataque, fazer hardening. Gente, o Elasticsearch ele é muito inseguro por natureza. Só para vocês terem base, a gente usa proxy reverse processo, eu uso o iptables configurando saída, né, o output por ID de usuário, porque o usuário comum ele não pode conectar via cur na porta que está em binding local, então assim, é bem paranoia, e a gente usa o audit para saber realmente se alguma coisa acontecer, pelo menos a gente sabe quem fez, não tem escapatória. E sempre aprimorar porque as coisas evoluem, então assim, sempre conseguir ser retroativo. E desculpa a pressa no final, obrigado gente. Dá para colocar os vídeos no servidor também, junto com a apresentação, se você quiser, depois dá para deixar junto. É só uma visão geral assim, do Kibana, assim, que ali você tem os campos no canto, que você consegue já ver uma porcentagem, por exemplo, do DST user, que aquela regra pegava. Aqui você clica e ele já faz o drill down.